Olá, peoples! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal novamente. Agradeço a todos que assistiram ao meu último vídeo. E esse vídeo ele vem como uma sequência a respeito sobre o que é a autoridade masculina dada por Deus, né? Até mesmo para você que não é cristão, que não tem religião, ou se tem, não é a cristã, mas para esclarecer um pouco mais sobre o que é realmente a autoridade masculina, tanto à luz da Bíblia, como também alguns efeitos psicológicos, né? Eu não sou psicólogo, não tenho conhecimento em psicologia, mas eu fiz algumas pesquisas e eu vi que combinam muito sobre a luz da psicologia, o que é a autoridade masculina, e sobre a luz bíblica, né? No último vídeo, nós falamos exatamente sobre isso, chegamos a uma reflexão a respeito, na realidade, de uma revelação que Deus havia dado a mim, de que o que faltou lá no Éden foi a autoridade masculina, que foi dada inclusive por Deus a Adão. E essa parte ela fica para quem tem uma Bíblia, seja ela física, seja ela virtual, fica lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versos 26 ao 28. Tá bom? Aqui, para dar início a respeito sobre o que é a autoridade masculina, eu vou passar para vocês tudo de informação que eu consegui adquirir para explanar melhor o que realmente é essa autoridade masculina, né? Para que vocês possam ter um autoconhecimento a respeito disso, porque muitas das vezes a informação ela acaba clareando realmente o que é, porque o que se ouve muito falar e que inclusive causa repulsa em muitas mulheres, e até com uma certa razão, se você for parar para pensar, eu não vou ser submissa a homem, a umas, né, principalmente as feministas, submissas a macho, e realmente é muito difícil você ser submissa a um homem cuja qual ele tem uma autoridade dada por Deus, mas da qual ele só exerce naquilo que é bom para ele. Infelizmente, a nossa humanidade pegou essa parte da Bíblia e acabou meio que, vamos supor, entre aspas, escravizando as mulheres ou sujeitando as mulheres a coisas que realmente não é o que Deus queria, né? Quando se fala em autoridade, e aí autoridade a respeito da luz da Bíblia, o que Deus queria que esse homem, para que ele possa exercer a sua autoridade, e isso até no nosso mundo, seja para você ter autoridade no seu trabalho, seja para você ter autoridade na sua empresa, para você ter autoridade em qualquer lugar que você vá, até mesmo como marido, como filho, autoridade como amigo, né? Primeiro que para você ter uma autoridade, você precisa ter algumas características, né? Uma delas, à luz da Bíblia, seria prudência, seria justiça, seria coragem, né? O homem precisa ser corajoso. Temperança, o que seria temperança, Fabi? Temperança, ela entra mais dentro daquele caráter do domínio próprio, do autocontrole, como isso está faltando hoje, né, na nossa humanidade. Mas os homens, eles estão muito sem autocontrole. Fé, que aí a fé, ela entra dentro da espiritualidade, né? Aí já é um plus para quem não é cristão, já é um plus, né? Esperança e caridade, ou no caso, para traduzir para uma palavra melhor, amor. Então vamos lá. A prudência, ela traz discernimento, né? Um homem que é prudente, ele consegue prever, antever o mal, né? Com isso, ele consegue proteger não só a si próprio, como sua família, como aqueles que dependem dele. Ser justo é uma pessoa que ela consegue equilibrar, né, entre retirar a parte emocional, colocar mais a razão e conseguir ser justo naquilo que está fazendo. Se precisar ser o juiz de uma causa em específico, por exemplo, é literalmente o que deveria ser a justiça cega, né? Não olhar para quem você gosta ou quem você não gosta, mas ser justo mediante aquela ação. Isso vale para a vida.
tanto para coisas pequenas como a briga dos filhos, né? O que a sua esposa tá te falando é verdade, é certo? Parar para pensar, né, naquilo que ela tá trazendo tanta reclamação para você, em vez de você só, tá bom, tá bom, tá bom, não parar, ouvir, por que minha esposa tá reclamando disso, né? Será que tem alguma lógica? Tentar se colocar no lugar dela, né, para tentar entender. O autocontrole e o domínio próprio, que são duas palavras sinônimas, ele serve muito para que você não se lance nos vícios, como os nossos homens hoje em dia estão viciados em pornografia, em bebida, em fumo, em uso de entorpecentes, enfim, jogos, tudo aquilo que traz vício é porque essa pessoa não tem domínio próprio, né? E o que é o domínio próprio? À luz da psicologia, é o autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você sabe quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E toda pessoa que conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos, ela vai saber como lidar, ela vai saber como mover as suas emoções. Ela sabe, todo mundo tem coisas boas e coisas ruins dentro de si. Então, das coisas ruins, que geralmente a maior parte das pessoas elas costumam querer engavetá-las e nem olhar para elas, uma pessoa que tem autoconhecimento, ela olha, ela vê, ela não gosta, mas ela administra suas emoções em cima dos seus pontos fracos. Então você trazendo tudo isso, e o homem também que tem amor, né? Um homem que tem amor não é só amar a sua esposa acima de tudo, esse é o sonho de toda mulher. Mas o homem que tem amor dentro do seu coração, ele é uma pessoa boa, sabe? Ele vai sempre procurar ver tudo pelo lado bom da coisa, mas sendo prudente, porque ser prudente não é ser bobo, ser cristão não é ser idiota, o que muitas pessoas confundem por aí. Né? Isso é a parte das 7 virtudes, né, de um bom homem ou um homem virtuoso mediante a luz da Bíblia. E mediante a luz da psicologia, o nome troca para autoconhecimento, os nomes trocam para responsabilidade pessoal, é aquela pessoa que ela assume a responsabilidade de tudo que ela fala. Por exemplo, ela prometeu que vai chegar ao meio-dia, ela vai chegar ao meio-dia, talvez até antes. Ela não vai chegar ao meio-dia 10, não vai chegar ao meio-dia 1000, não vai chegar 1 hora, porque meio-dia e meio não é meio-dia. Ela tem palavra, entendeu? Integridade, honestidade andam juntos, né? Que na realidade nada mais é do que caráter. Caráter é algo que você constrói não só quando você foi pequeno, mediante o que os seus pais te ensinaram, mas caráter você constrói durante toda a sua vida. O homem, ele vai nascer e morrer construindo o caráter dele. E se essa pessoa ela tem uma boa índole, ela sempre vai prezar por aprender aquilo que é bom. Porque muita gente você ouve falar, caráter vem de berço, educação vem de berço. Não, de berço vem muito da sua educação, mas ao longo da sua vida você também vai optar por escolher trazer para si, para sua vida, coisas boas que você vai ver em outros lugares, com outras pessoas, às vezes conhecendo outras culturas, quando você não está aqui no Brasil, está viajando no exterior, ou às vezes até mesmo saindo da cidade onde você mora, que seja aqui no Brasil mesmo, de São Paulo para o Rio, para outro estado, ou às vezes até uma cidade vizinha, né? Tudo a gente aprende o que é bom. Comunicação clara e assertiva. Um homem precisa ter uma bela comunicação, até porque se ele tiver uma ótima comunicação, ele vai conseguir ser um líder, porque a liderança também ela é uma das virtudes à luz da psicologia. E respeito para com os outros, né? O respeito para com os outros, ele nada mais é do que a empatia. Será que eu gostaria por que eu vou fazer com o outro aquilo que eu não faria comigo? Né? Se colocar no lugar do outro também, às vezes, para tentar entender o outro. Então, isso é autoridade, ou seja, todas essas características, elas formam para que o homem possa ter autoridade. Então, você homem que talvez está me assistindo aqui agora, ou você esposa que às vezes reluta em ser submissa a um homem do qual às vezes você não está tendo respeito, não está tendo admiração por conta dos comportamentos dele, até mesmo porque, não sei, para quem é mulher tentar indicar para o seu marido, para o seu noivo, para o seu namorado, aliás, quem é noivo, namorado,
Fiquem de olhos bem abertos. Os olhos precisam estar abertos quando você está namorando, porque para que você não tenha problemas depois do casamento. Então, quando você complementa tudo isso, um homem que tem caráter, um homem que sabe se posicionar, sabe qual é a diferença entre ser líder e ser chefe? O líder, ele ouve a sua equipe. Ele é humilde o suficiente para entender se o que eles estão falando realmente tem razão, ou se alguma coisa ou não tem razão, e o que não tem razão, você saber passar um feedback positivo, construir, no caso, né, um feedback a melhorar. Quando você está numa empresa, você passa um feedback a melhorar para os seus funcionários, sem ser agressivo, sem ser egoísta. Isso é um líder. Líder, ele traz pessoas para si, que as pessoas passam a admirar. Chefe, ele manda. É fácil ser chefe, é fácil mandar. Difícil é você liderar. Então você, como homem, você quer não ter uma esposa reclamona? Aprenda a ter todas essas virtudes, tanto no caráter psicológico como à luz da Bíblia. Deus não pediu para que o homem tivesse autoridade para chegar e mandar, e eu aqui que manda. É muito fácil você chegar, quem manda aqui sou eu, porque está na Bíblia. Principalmente eu escuto muito isso de pessoas que estão na igreja e o homem usa muito esse termo, né? Porque na Bíblia está escrito que quem manda é o homem. Mas você tem autoridade, você tem, vamos dizer aí, um bom comportamento para que a sua esposa se aceite ser submissa a você, porque ser submisso não é aceitar mandar e você simplesmente abaixar a cabeça e fazer. É muito fácil a mulher ela ser submissa ao homem quando ela encontra segurança em tudo que ele faz. Se ele fala que é A, é A. Não é A, um A, mas assim tem um B também. Entendeu? Será que você tem capacidade para dizer que agora eu estou na casa da minha mãe, você realmente está? Será que você tem honra para cumprir? O nosso combinado para chegar na reunião é às 13h30 e às 13h30 você está no local, talvez até antes? Será que você tem domínio próprio para num momento de desavença, num momento de discussão, onde os ânimos estão aflorados, você conseguir dominar as suas emoções, respirar fundo e controlar ali a situação para resolver o problema? Será que você é aquele homem que é a sua parte, que é o de verificar caso o que está funcionando e o que não está funcionando, você vai lá e faz, ou a sua esposa precisa ficar pedindo para você 1, 2, 3, 200 vezes, e às vezes ela mesmo tem que precisar ir lá e fazer porque você não faz a sua parte? Será que você está provendo a sua casa sem reclamar? Porque para uma mulher ir trabalhar, ela precisa ter paz, ela precisa ter segurança. E aliás, ela só trabalha se ela quiser, ela não precisa trabalhar, ela não é obrigada a trabalhar. O prover dentro de casa vem do homem. Entendeu? Tudo bem, eu não ganho bem, eu preciso de uma ajuda, ok, mas será que a sua esposa tem segurança de ir lá e te ajudar? E amanhã ou depois, você simplesmente, quando você estiver bem, você não sair e ir embora porque você não tem autocontrole para ver outras mulheres na rua e ficar bem? Então é sobre isso. Será que também você não é aquele homem que, ao invés de ver os problemas e chamar para resolver o problema, seja ele com a sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, com seus pais, com seu chefe, será que você não é aquele cara que vê o problema, precisa resolver o problema, mas ao invés de resolver esse problema, você deixa passar? E aí você fala, é porque eu não quero trazer problemas mais para mim. Não, no fundo você não quer ter trabalho, porque resolver problema dá trabalho, resolver situações dá trabalho, seja isso dentro de casa, seja isso na rua, seja isso no trabalho. No trabalho geralmente vocês fazem isso. Por que dentro de casa e na vida pessoal vocês não fazem? Será que você consegue, se você é um homem solteiro, levantar, arrumar a sua cama, deixar seu quarto em ordem e não deixar para sua mãe fazer? Será que você, sendo um homem solteiro, você obedece aos seus pais? Será que você, sendo um homem solteiro, você promete para o seu professor que vai entregar o trabalho da escola perfeito, do jeito que o professor pediu, e você não entrega, ou quando entrega de última hora, feito bem, de uma forma bem esdrúxula, para não dizer outra coisa?
Então é sobre isso. A autoridade masculina é sobre um homem que tem domínio próprio, é um homem que tem caráter, é um homem que sabe o que quer, que se conhece, que tem domínio, que não tem vícios. Isso é autoridade. Então, se você tem autoridade, qualquer local onde você for, você será respeitado. Sabe por quê? Porque as tuas ações vão falar mais do que as tuas palavras. Então é isso, galera. É sobre hoje, sobre autoridade. Coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se tem algum outro assunto que vocês gostariam que eu trouxessem, a respeito de Bíblia, a respeito de qualquer outra coisa, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês, por mais uma vez ficarem aqui no meu canal. Beijo, bye bye.